Quem você é determina o que você faz. Se você é professor, você ensina. Se você é construtor, você constrói. Se você é cozinheiro, você cozinha. E você já entendeu. Mas e se você é um discípulo de Jesus? O que você faz? Vamos deixar Jesus responder essa pergunta? Em Mateus capítulo 16, versículo 24, nós lemos: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem você é? Nesse texto, Jesus está numa longa jornada com seus discípulos e eles o estão seguindo a um pouco a distância atrás dele. E Jesus se volta para eles e diz: Vocês querem continuar nesse percurso? Querem continuar me seguindo? Querem continuar sendo meus discípulos? Então aqui vão 4 condições. Primeiro, é necessário querer. O texto diz: se alguém quiser vir após mim. Ninguém se torna discípulo de Jesus à força, obrigado. Não basta jogar a pessoa dentro da igreja. É necessário que ela queira seguir a Jesus. Segunda condição, é necessário negar. E segundo Jesus, é necessário negar a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa abrir mão da sua agenda. Abrir mão do seu projeto de reinado pessoal. Significa abrir mão de si mesmo. Para dizer sim a Jesus. Aos sonhos de Jesus, aos alvos de Jesus, aos projetos de Jesus. É negar a sua própria vida para que Jesus viva no seu lugar. Em terceiro lugar, segundo Jesus, a terceira condição para se tornar um discípulo dele é necessário morrer. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Naquela época, tomar a cruz não era algo agradável. Quando você via alguém caminhando pelas estradas de Jerusalém, carregando um pedaço de uma cruz nas costas, significava que aquela pessoa estava condenada à morte. Todos sabiam que, apesar de estar viva, logo ela chegaria ao local onde seria crucificada e ali seria morta. A sentença de morte já havia sido lavrada e não havia como escapar daquilo. Perceba o que isso significa para quem imita Jesus, para quem segue a Jesus, para quem é um discípulo de Jesus. Jesus está dizendo: você vai se identificar com a minha morte. Todos saberão que você morreu para si mesmo. Todos saberão que você negou a si mesmo. Isso significa tomar a sua cruz. Não é algo ruim que a vida te impõe, como uma doença, um parente doente ou um patrão não muito agradável. Não. Tomar a cruz é assumir diante de todos que você já negou a si mesmo e morreu para si. Terceira condição, morrer. Quarta condição, seguir. Segundo Jesus, para se tornar um discípulo dele, é necessário segui-lo. Porque ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus é muito mais do que dar ouvidos a um ou outro conselho que ele diz. Seguir a Jesus significa imitá-lo em todas as coisas. Isso é um discípulo. Um discípulo é alguém que quer seguir a Jesus. Um discípulo é alguém que nega a si mesmo. Um discípulo é alguém que morreu para si mesmo. E todos percebem isso. E um discípulo é alguém que segue Jesus, que imita Jesus. Você é um discípulo? Tá. Então o que você faz? Quando nós avançamos um pouco mais no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, nós lemos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. O que você faz sendo um discípulo de Jesus? Nesse texto nós estamos diante do Jesus ressurreto. Depois da sua morte e ressurreição, ele aparece aos seus discípulos. E no versículo 18 ele diz: toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Eu sou o rei de todas as coisas. Portanto, versículo 19, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão que vocês, como discípulos, têm diante de mim, que sou o rei. E Jesus diz como é que se faz discípulos.
como esses seus discípulos deveriam fazer discípulos. Ele diz de duas maneiras. Primeira, versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é muito mais do que simplesmente molhar alguém. A expressão aqui significa algo além. Traz a ideia de incluir alguém dentro de um relacionamento com o Deus Trino. Fazer com que a pessoa passe a se relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas não só isso, não é só um relacionamento. Segundo Jesus, fazer discípulos envolve, em segundo lugar, ensinar esses que foram batizados. Ele diz, versículo 20, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Um discípulo é feito não só no batismo, mas no decorrer do percurso, enquanto ele aprende não só todas as coisas que Jesus disse, mas segundo Jesus, ele aprende a obedecer a estas coisas. E nós aprendemos a obedecer observando o exemplo de outros. Então, fazer discípulos significa apresentar para as pessoas como elas podem ter um relacionamento com o Deus Trino, mas não só isso, ajudá-las a obedecer a todas as ordens de Jesus, começando pelo exemplo. E até quando isso deve ser feito? O final do versículo 20 diz, Jesus diz, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O ato de fazer discípulos demanda a vida toda, ou até o dia em que Jesus voltar. Não é só um ritual de iniciação quando a pessoa entra para a igreja, de modo nenhum. Começa quando ela conhece Jesus e só termina quando ela vê Jesus face a face. Quem você é determina aquilo que você faz. Discípulos fazem discípulos de Jesus. Agora, a pergunta é, se você não faz discípulos, das duas uma, será que você é um discípulo? Ou, em segundo lugar, será que você tem sido um discípulo desobediente? Porque discípulos fazem discípulos de Jesus. Então eu tenho 3 sugestões para te fazer pensar em que lugar você está. Em primeiro lugar, talvez você se identifique com pessoas que não fazem discípulos. Bom, talvez você não faça discípulos por ignorância. Você não sabia que deveria fazer isso e não sabia nem como fazer isso. Ou talvez você não faz discípulos não por ignorância, mas porque você ignora esta ordem. Você já leu ela diversas vezes, você já ouviu sobre ela, mas não faz discípulos, porque você quer passar longe do custo que envolve fazer discípulos. Talvez você se enquadre nesse primeiro cenário. Mas o segundo cenário é aquelas pessoas que fazem discípulos, mas fazem de maneira errada. Como assim? Fazem de maneira limitada, apenas numa classe de iniciação, uma classe de batismo, e acham que aqueles 5, 6 encontros durante alguns meses foram suficientes. De maneira nenhuma, não é só isso, nós acabamos de ver no texto. Mas talvez você faz de maneira errada, fazendo discípulos de si mesmo e não discípulos de Jesus. Pessoas que imitam a você, mas não imitam a Jesus. É necessário que esses discípulos te imitem naquilo que você imita a Jesus. Talvez o terceiro cenário no qual você se enquadra é de pessoas que fazem discípulos da maneira certa. Pessoas que, independentemente das privações, das condições e dos custos, assumem os riscos de fazer discípulos. Quem você é determina o que você faz. Se você é discípulo de Jesus, você faz discípulos de Jesus. Não tem outro caminho. Que Deus nos ajude a cumprir essa tarefa.